Sobre a coletiva aí do Leonardo Jardim, né, o que a gente pode acrescentar é o seguinte, né, o Leonardo Jardim começou com essa história aí de deixar no ar uma permanência já tem, acho que desde o duelo com o Palmeiras, né, e ele falou sobre uma reunião neste início de semana e vamos ver o que vai acontecer, mas para os amigos aqui da Samuca TV, hoje eu diria que o Leonardo Jardim ele está mais para sair do Cruzeiro do que para continuar em 2026. Então, já aconteceram algumas conversas aí desde esse período e o Leonardo Jardim ele demonstrou uma tendência de finalizar o contrato. Por tudo que ele conseguiu fazer neste período, o Pedro, pela relação, né, pelo que eles fizeram, ele não vai obrigar ninguém também a cumprir o contrato. Então, não teria pagamento de multa, nem nada, caso o Leonardo Jardim mantenha essa ideia de deixar o Cruzeiro. Então, foi um assunto que ele trouxe, né? Acho que quando a gente falou lá atrás que era um assunto que não precisava ser debatido, é porque ele tem o contrato, né, até o final de 2026. Então, ele começou com essa história e aí hoje o cenário é esse. Está mais para uma saída do Leonardo Jardim, repito, do que para uma continuidade em 2026. Não sei se o resultado aqui interfere em alguma questão, né? De repente contava aí com chegar em uma final de Copa do Brasil, em ganhar um título e aí sair com uma grande temporada, né? E não sei se uma derrota como essa, né? Doída pra caramba por tudo que o Cruzeiro fez, né? E aí se ele mudaria esse rumo, mas para trazer uma informação aqui que a gente vem buscando aí, principalmente nas últimas horas, é esse o cenário. Vamos aguardar aí nesta segunda-feira mais detalhes sobre essa história, ô Léo. Um abraço, boa noite. Quero a sua opinião nesse pós-jogo também. Como você resumiria esta eliminação do Cruzeiro, a classificação do Corinthians, João? Um abraço, Cirilo. Eu vou absolutamente displicente. Você não pode ir para uma decisão de campeonato na casa do adversário contra um grande goleiro, porque o Hugo é um grande pegador de pênalti, e bater o pênalti daquele jeito. Ô Cirilo, quando o jogador perde o pênalti, dá uma porrada na bola, dá uma pancada na cara da bola, e o goleiro vai lá e faz uma defesa, ou a bola bate na trave. Pô, cara, acontece, é do jogo. Agora o cara recuar a bola, bater um pênalti sem força, a meia altura, na direita do goleiro, cara. Todo mundo que joga bola sabe que essa é a receita pra você perder o pênalti. O pênalti mais fácil do goleiro pegar é o pênalti a meia altura, sem força, na direita do goleiro. Todo goleiro cai pra ali. Então, pela madrugada, pô, o Gabigol foi o grande investimento do Cruzeiro no ano, cara. Pô, vai pra uma decisão dessa, vai com mais tesão pro jogo, pô. Vai pensando naqueles 3 mil cruzeirenses que estão lá na arquibancada e nos milhões que estão no Brasil inteiro. Pensa nesse cara. Pensa nesse torcedor do Cruzeiro que sofreu tanto. Pensa no investimento que o Pedrinho fez pra ter ele lá, cara. Gabigol foi o grande investimento do Cruzeiro. Pô, bate com tesão. Vai pra bola como um prato de comida. Vai pra bola com desejo de decidir, cara. Então, nunca ganha ninguém sozinho, nunca perde ninguém sozinho. Mas, nesse jogo de hoje, tem alguns que são mais responsáveis, como também quando ganha, tem alguns que são mais responsáveis. Concordo com o Ale quando ele disse, pô, você vai tirar o cara que é artilheiro do futebol do Brasil no ano, a moral desse cara tá aqui em cima. Cheio de confiança, né? Você vai tirar o Arroio, que marcou 2 gols no jogo? A moral desse cara no jogo tá aqui em cima. Na hora que o goleiro vê o Arroio chegando aí, já vê o cara que meteu 2 em mim aí, ó. Aí esse cara vai pro banco, faltando 2 minutos. Pra pôr o Wallace, né, gente? Na hora que vai o Caio Jorge,
O goleiro já vai, rapaz, tá chegando ali o artilheiro do Brasil pra bater em mim, o que eu vou fazer com esse cara? Então, cara, infelizmente, o Cruzeiro pagou um preço muito alto, pelo que, na minha opinião, com todo respeito, acho que é um grande técnico, é um grande treinador. Tomara que ele continue no Cruzeiro, porque ele foi fundamental pro ano do Cruzeiro, acertou muito mais do que errou. É um grande técnico. O Leonardo Jardim é um grande técnico. E é um grande responsável pelo sucesso do Cruzeiro no ano. E não dá para tratar o ano do Cruzeiro de outra forma, porque perdeu esse jogo. Perdeu a classificação nos pênaltis. O ano do Cruzeiro é um ano de sucesso. O Cruzeiro volta a Libertadores. O Cruzeiro chega a uma semifinal de Copa do Brasil. O Cruzeiro teve um grande ano e deve muito ao trabalho do Pedro Lourenço, ao investimento da diretoria, ao trabalho de formação do elenco lá atrás do Alexandre Matos, que montou um bom elenco pro Cruzeiro. Foi ele que buscou esses caras aí. Então aqui, o Leonardo Jardim é um baita treinador, tomara que ele fique, tomara que ele siga o trabalho no Cruzeiro. Mas hoje ele não foi feliz. Ele não foi feliz. Porque ele tira 2 caras que estão com a moral aqui em cima, um porque fez uma grande temporada e outro porque fez um grande jogo, o Caio Jorge, grande temporada, e o Arroio, grande jogo. Então, não foi feliz o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim não foi feliz, e do outro lado, seu Gabigol. Se dividir assim, em 4 tempos, o Corinthians foi melhor. O Corinthians foi melhor no primeiro jogo, no Mineirão, e foi melhor no segundo tempo do jogo de hoje, né? E o Cruzeiro foi muito melhor no primeiro tempo do jogo de hoje. Essa é a história, é o resumo dessa condição. Só que no jogo de hoje, o Cruzeiro ele foi muito superior no primeiro tempo, ô Cirilo, e a gente falava sobre isso, que claro que para jogar nesse nível, com essa intensidade, com esse volume, criando tantas oportunidades, num terreno hostil, que é a casa do Corinthians, você tem um desgaste muito grande, né? Físico e mental. Foi o que o Cruzeiro passou no primeiro período, poderia ter saído com uma vantagem maior, deveria ter aproveitado a sua superioridade no jogo para transformar isso em mais gols. Fez um, depois no início do segundo tempo conseguiu se aproveitar de um vacilo defensivo do Corinthians, que realmente veio para o segundo período para atacar, não era um time marcador, né? E acabou fazendo o segundo gol na bola parada logo na sequência, né? Logo na sequência, quase que no lance seguinte, o Corinthians acabou prevalecendo, uma bola ali nas costas do Christian, que volta pro gol, com o Cássio se atrapalhando um pouquinho com o Jonathan Jesus, e a bola acaba sobrando no Bidu. E a partir daí só deu Corinthians, com 2 bolas na trave, com muito volume. Corinthians que já tinha subido a sua primeira linha de marcação, tirando aquele conforto do Matheus Henrique para sair jogando. O Cruzeiro não ficava com a bola, faltou os meias chamarem a responsabilidade, dá a bola aqui que eu vou segurar, se a marcação vier muito forte eu caio em cima dela, sofro a falta e a gente vai picotando o jogo, vai trabalhando o jogo. Isso não aconteceu. Então o Cruzeiro praticamente não jogou no segundo período, muito em função do desgaste físico, muito em função do cansaço do time que está no fim da temporada e que correu muito no primeiro tempo. E aí é uma coisa que falei aqui antes dos pênaltis, né? Uma constatação, Cirilo. Ele não confia no banco de reservas tudo, não adianta. E aí, você pode até questionar a qualidade do banco, tá? Você pode falar que o Gabigol não joga nada. Você pode falar que o Wallace não joga nada, que o Eduardo não joga nada, que o Bolacci não joga nada. Você pode falar isso. Só que se esses caras estão frescos, se esses caras estão saudáveis, e os bons, que são bons, os titulares, estão cansados, eles estão cansados, eles não estão aguentando o ritmo, você tem que fazer o uso dos reservas. Você tem que fazer. Agora, eu não vou tirar a responsabilidade do Wallace, que é um jogador experiente, rodado, com muita bagagem, e muito menos do Gabigol em perder as penalidades, viu? Não vou tirar. Responsabilidade gigantesca deles. Tem que bater melhor, profissional, treina todo dia e tal, não sei o quê. Mas tem uma questão de sensibilidade. Depois eu quero ouvir também o Fabrício. É o seguinte, os caras entraram, e eu falei isso aqui, faltando 2 minutos para acabar a prorrogação. Inclusive no lugar de gente que bate bem na bola, né? Porque o acréscimo, né, Ale?
o acréscimo, né? A prorrogação do tempo. O Caio Jorge é o artilheiro do Brasil. Ele saiu, o português não deixou ele bater o pênalti. O Mateuzinho é um campeão olímpico. O Arroio fez 2 gols. O cara fez 2 gols no jogo. Ele fez os 2 gols do jogo, o Arroio. Ele tirou esses caras pra botar a cara que tá acostumado a ser titular. O cara que tá acostumado a ser titular, o Wallace e o Gabigol nos clubes onde eles passaram, pra jogar 2 minutos do tempo do acréscimo. Pra esses caras bater o pênalti. Porra, um pouquinho de malandragem, cara. Ou põe esses caras antes pra eles sentirem o jogo, pra eles se sentirem importantes, ou deixa o artilheiro do Brasil e o cara que fez 2 gols e o outro que é campeão olímpico pra bater a porra do pênalti, pô. Ale, só um detalhe pro seu comentário. Você conhece muito bem a forma que o Gabigol bate. Ele não bateu da forma que ele é de costume, né? Com aquela paradinha, com jeito. Bateu de forma diferente e perdeu. Se tem alguém que tá confiante no jogo, Cirilo, se tem alguém que esse cara chama Arroio. Se tem alguém que tá confiante na temporada, esse cara chama Caio Jorge. Porque é o artilheiro do Brasil. Então você colocar, tem gente que, você pega o menino da base, coloca faltando 30 segundos pra acabar o jogo, esse menino vai dar cabeçada na trave. Ele vai se matar. Tem cara que você não coloca. Eu vou falar de novo aqui pra não dizer que eu tô passando pano pra jogar. Tem muita responsabilidade sobre o Wallace e o seu Gabigol. Muita. Mas o treinador, que é mais inteligente que todo mundo, ou deveria ser, ele tem que sentir. Bom, o Caio Jorge é artilheiro do Brasil. Então esse aí, o Arroio fez 2 gols. Quem tá com mais confiança? O Arroio que fez 2 gols, o cara que é artilheiro do Brasil, ou o cara que entrou 2 minutos pra acabar, que não tocou na bola, né? O Wallace ainda chutou uma bola no gol. O Gabigol nem tocou na bola. Então, assim, ele não confia no elenco que ele tem, não confia. O time cansou. E ainda pra fechar com chave de ouro, faltou malandragem, faltou jogo de cintura, faltou sensibilidade pro treinador. Mas, dito isso, você resumiu aí. A desclassificação, ela veio no primeiro jogo no Mineirão, onde o Corinthians foi melhor. Foi muito correta a análise do nosso Ale Oliveira. E o Gabigol, não dá nem pra falar, né, gente? O Gabigol me lembrou Thiago Neves, me lembrou Edmundo. Você lembra do Edmundo? Displicência total. Pela né? madrugada. Isso. Pela madrugada. E o Edmundo foi contra o Vasco, João Vitor? Com Cruzeiro e Vasco em São Januário, que ele foi rebolando pra bola e perdeu o pênalti pra ser aplaudido pela torcida do João Vitor Xavier, e tem muita gente que fala que o Gabigol já posou, lembra? Uma foto com a camisa do Corinthians. Então tem gente me mandando aqui que ele foi displicente. Eu não acho que nenhum jogador perde o pênalti por querer, não, tá? Eu não acho isso. E vou dizer aqui claramente. O Gabigol, na minha opinião, e só o coração dele pode responder essa pergunta, e a cabeça dele, eu acho que ele não perdeu por querer, de jeito nenhum. Agora, eu acho que ele foi, assim, sem um envolvimento necessário. Sem energia. Sem tesão pro lance, sem assimilar o tamanho daquele pênalti que ele ia bater, pô. Se o Gabigol faz o gol, cara, o Cruzeiro tá numa final de Copa do Brasil, olha o tamanho disso pro Cruzeiro. Depois de tudo que o Cruzeiro passou, cara. Então, pô, o cara vai pra uma bola dessa, vai igual o Lucas Silva foi, porque esse sabe o que é o Cruzeiro. Esse conhece a história do Cruzeiro. Eu duvido que o Caio Jorge, depois do ano que teve, do envolvimento que ele tá, ia bater o pênalti do jeito que o Gabigol bateu. Vai rebolando pra bola, recua a bola pro goleiro, pô. Peraí. Mas o próprio William, né, João? O próprio William, que é o batedor oficial do Cruzeiro, o William é o batedor oficial do Cruzeiro, lateral direito celeste. Ele vai pra uma cobrança num chute forte. Ele vai pra estufar a rede, né, João? Agora, tudo certo, aguardando aqui o técnico Leonardo Jardim, Cruzeiro que volta hoje após a entrevista coletiva. João. Valeu, maravilha, Pansieri, maravilha. O João Vitor Xavier, com detalhe. O Matheus Pereira, vocês se lembram, ele não gostava de bater pênalti, algumas vezes até era criticado por isso. Hoje ele foi o primeiro e bateu, o goleiro foi na bola, mas ele bateu com vontade e fez o gol. Quando o cara bate com vontade, Pique, já é 80% de chance do gol, porque a bola vai com força. Concordo. O goleiro tem dificuldade pra pegar. Cirilo, pra dizer que a diretoria do Cruzeiro evidentemente vai cobrar o Gabigol e também informação que vai cobrar sobre o lance do André Ramalho, que entrou
com o cotovelo na cara do Caio ainda no primeiro eu tempo. acho que pode cobrar também, mas assim, acho que a arbitragem ela né, João, Ale Oliveira, ela é um fator importante de um jogo de futebol também, mas sem tirar as responsabilidades do jogo jogado, né? É evidente que o gol do Memphis semana passada foi irregular, é evidente que no primeiro tempo poderia ter sido revisado o lance do André Ramalho. Deveria ter sido revisado, né? Porque pra mim... É pra expulsão. Pra mim era lance pra expulsão. É pra expulsão. E acho muito justa a reclamação do Cruzeiro. É evidente. Quando você pega... Aqui não estamos falando de transferência de responsabilidade. Isso, esse é o ponto. A nossa primeira fala foi cobrando o próprio atacante do Cruzeiro, o técnico do Cruzeiro, cobrando o Cruzeiro. Agora, quando você tem uma decisão desse tamanho, desse nível de equilíbrio, Cirilo, e que você tem 2 erros em 2 jogos... Cruciais, né? E os 2 erros a favor do mesmo time contra o outro time, os 2 erros foram a favor do Corinthians. E os 2 erros foram contra o Cruzeiro. É óbvio que você desequilibra o confronto. A arbitragem prejudicou sim o Cruzeiro. E pesou sim no confronto. E é muito confortável ver a corintianada lá dizendo o seguinte, não, mas não foi só isso. Mas foi isso sim, gente. É muito equilibrado, é muito parelho. Se o Cruzeiro tem um segundo tempo inteiro com um jogador a mais, Cirilo, é outro jogo. Muda completamente o cenário de um jogo. Não, peraí. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A arbitragem interferiu sim. E foi muito benéfica ao Corinthians, sim. O que não tira os erros do Cruzeiro nessa decisão. Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!